Bom, pessoal do terceiro F do ETC, que é o professor Vitor, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, você e seus familiares. E dentro dessa situação aí que nos foi imposta, né, que a gente consiga levar da melhor maneira possível, tudo bem? Bom, pessoal, nesse momento aí que a gente não tem condição de trabalhar com as aulas presenciais, a gente vai tentando trabalhar de forma remota, né? Até aproveitar o momento aqui e pedir um pouquinho da paciência de vocês, porque é tanto novidade para vocês alunos quanto para nós professores, tá bom? Então, gente, atendendo aí algumas dúvidas que surgiram no grupo do Zap, alguns mandaram no privado sobre dúvidas na resolução dos exercícios que eu deixei, eu preparei essa videoaula. Então, você assiste essa videoaula e aí espero que ajude vocês a conseguir resolver a lista. Tá? Lembrando que eu deixei a entrega dela para daqui a uma semana, tudo bem? Bom, gente, é o seguinte, as dúvidas principais, elas surgiram nas duas últimas questões da lista que eu deixei, porque elas tratam desse tema aqui, ó, catalisador, tá? Lembrando que catalisador, ele está dentro do assunto do bimestre, que é a cinética química, vamos dizer assim, um assunto maior, tá? O que a gente viu de cinética? Vou relembrar algumas coisas aqui com vocês, mas catalisador, ele faz parte do tema que a gente chamou em sala de fatores que afetam a velocidade de reações químicas, tá certo? Só que se eu viesse com a aula direto sobre fatores, a gente já está aí mais de um mês sem esse contato direto na sala de aula, tá? Então eu fiquei com receio assim de ir direto na dúvida, mas algumas coisas ficarem no ar. Então eu preferi fazer uma revisãozinha bem rápida para essa aula não ficar extensa sobre o que já foi visto e já emendo o assunto de hoje e vocês usem aí como um tutorial aí para resolver as questões da lista, tá bom? Bom, cinética química, isso a gente viu em aula, é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que afetam essa velocidade, como vocês veem aí na tela, tudo bem? Bom, o que é medir a velocidade? A gente gastou aí um bom tempo da aula, aqui eu vou só fazer um resuminho, vocês têm isso no caderno. Medir a velocidade de uma reação é medir a rapidez com que os reagentes são consumidos ou os produtos são formados. Dê uma olhada no caderno de vocês, os detalhes desse assunto vocês têm lá. Muito bem. Para falar de uma reação rápida ou lenta, para você falar em medir velocidade de reações, vocês lembram que no comecinho do bimestre a gente trabalhou com uma formulazinha que calculava a velocidade, você tinha um número ali. Nós fizemos 4 exercícios sobre esse tema, né? Mas, nesse caso, para a gente entender os fatores que afetam a velocidade de uma reação, isso a gente já tinha falado em aula, eu preciso que a reação comece, né? Então, num primeiro momento, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um levantamento para uma reação química começar. Então, antes de eu ver se ela é rápida ou lenta, ou ela acontece a uma velocidade que eu posso mexer para deixar ela mais rápida ou mais lenta, né? O que uma reação precisa para começar? Então, a gente tem os reagentes, tem que haver contato entre eles. Se não houver contato, a reação não acontece. Por exemplo, eu sei que o ar enferruja o metal. Se não houver contato entre o metal e o oxigênio do ar, ele não vai enferrujar. Por exemplo, o ferro, né? Vamos falar ferrugem, vamos ser mais específico, o ferro. Por esse motivo que nós pintamos portões, portas, janelas, né? Porque a tinta protege o metal do contato com o oxigênio do ar. Então, ele não tem reação. Então, é importante o contato. É importante também para uma reação começar, para uma reação acontecer, que exista afinidade química entre os reagentes. Então vocês lembram em aula, eu comentei com vocês que a afinidade é, entre aspas, né? Um reagente tem que gostar do outro. Por exemplo, uma reação que a gente trabalhou muito em sala foram as combustões, as reações de queima. Então quando algo queima, é porque um combustível ele tem grande afinidade química pelo oxigênio. Então a gasolina, a lenha, o álcool, eles queimam porque tem uma afinidade grande por oxigênio.
E é importante nesse momento destacar para vocês que não existe uma condição principal. Por exemplo, não adianta eu reconhecer que dois reagentes têm afinidade química, eles não estiverem em contato, aí não há reação. Também não adianta colocar em contato reagentes que não apresentam afinidade, também não vai ter reação. Muito bem, então eu tenho contato entre reagentes onde existe afinidade entre eles, né? Um exemplo que eu usei na sala foi o palito de fósforo. Então, o palito de fósforo é um material inflamável. O material do palito tem afinidade para o oxigênio, por isso ele queima. Só que se eu segurar o palito, ele não vai acender sozinho, eu tenho que riscar na caixinha. O riscar na caixinha é fornecer para a reação a chamada energia de ativação, ou seja, a energia que falta para a reação começar. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque vocês peguem o caderno de vocês que está lá. Então, para a reação começar, tem que haver afinidade química dos reagentes, contato e uma energia que é um empurrão para a reação começar. As três condições estão ali, a reação vai. Eu vou colocar uma quarta condição, essa a gente não trabalhou em aula, mas eu vou deixar aqui na tela, que é a geometria molecular favorável. A gente não falou dela em aula porque essa parte ela foca mais na questão microscópica da reação. E a gente não deu muita atenção para isso. Então, eu achei que ia complicar um pouco a vida de vocês, eu deixei em aberto, mas é um fator aí, uma condição importante também. Mas vamos dar destaque às três primeiras aqui, tá certo? Muito bem. Bom, gente, e aí, como que a gente entende energia de ativação, certo? Muito bem. Esse gráfico aqui, vocês tiverem lousa, foi a nossa última aula presencial. Vocês lembram que as nossas aulas são duplas, mas naquela semana nós demos uma aula só, porque teve uma apresentação à feira das matérias eletivas, então a gente não pôde dar a segunda aula, então ficou sem eu fazer o exercício. Mas lembram que isso aqui é um gráfico de energia, progresso da reação, andamento da reação. Então vamos lembrar, toda reação química ela começa com reagentes e acaba nos produtos. Vamos lembrar que aqui o gráfico ele está de forma genérica. Eu não especifiquei, é gasolina, é álcool, é oxigênio, é ferrugem, não especifiquei. Mas toda reação, é a primeira aula do ano, tá? Uma revisãozinha que a gente fez. Toda reação você tem reagentes que se transformam em produtos. Muito bem. Então aqui, o reagente vai chegar no produto. O gráfico do lado, a mesma coisa. O reagente vai chegar no produto. Só que nós comentamos em aula que essa transformação ela envolve mudança de energia. Então aqui no primeiro gráfico, os reagentes começam com uma certa energia. Lembra que aqui, como ele está genérico, eu não especifiquei o número. Num exercício vai aparecer o número para vocês, é o que acontece na lista de vocês. Então vai começar com um certo número aqui. E vai chegar aqui no produto. Né? Só que você repara que essa diferença, aqui também, tá? Sai de uma energia e chega em outra energia. Depois eu comento essa diferença no final, tudo bem? O que eu quero destacar agora é que essa mudança, ela sempre passa por um pico de energia. É nesse pico de energia que eu identifico a chamada energia de ativação. Por quê? A energia é crescente para cima. Tá? A energia de ativação, toda reação precisa ganhar essa energia, senão ela não começa. É o empurrão que falta para a reação começar, como eu falei agora há pouco para vocês. Tá? Então, no caso do palito de fósforo, é o ato de riscar a caixinha. Uma vez riscado, ele acendeu, você não precisa mais riscar, a reação vai sozinha. Então, nos gráficos de reagente produto, de energia para o progresso da reação, como que eu identifico a energia de ativação? Você sempre procura o ponto mais alto do gráfico, né? E de onde a reação começou. Sempre começam os reagentes. E aí, nessa diferença, você tira a chamada EA, né? A abreviação aqui de energia de ativação. Tá? No gráfico já estava essa linha, essa seta vermelha aqui, mas eu dei um destaque aqui, ó, porque numa situação de exercício, você vai ter um número aqui, basta você subtrair um do outro, você vai ter o valor dessa energia, correto? No segundo gráfico, onde está a ativação?
aqui, ó, o ponto mais alto do gráfico, o começo do gráfico, a energia dos reagentes, essa diferença é a energia que a reação precisa para começar. Não sei se vocês lembram, mas eu tinha comparado a energia de ativação como um trajeto de bicicleta que você vai fazer, onde primeiro você pega uma subida e depois você pega uma descida. O trecho mais trabalhoso do percurso é a pedalada para subir, né? Porque é ali que vai determinar o quanto você vai demorar mais ou, né, vai ser mais rápido, tá? E aí o que acontece? Atingindo a ladeira, o descida, como diz a expressão, todo santo ajuda. Então a reação ela vai sozinha, certo? Eu não comentei muito em aula, mas aqui é identificado nos dois picos do gráfico chamado complexo ativado. Ele é uma transição, tá até nesse balãozinho aqui, ó, mas só para ilustrar para vocês, ele é uma transição entre o reagente e o produto. Ele não é isolado, tá? Porque o complexo ativado, uma vez formado, já vai para o produto embora. Mas isso aí é um detalhe, então assim, algum exercício que apareceu complexo ativado, lembra que ele aparece sempre no ponto mais alto do gráfico, correto? Muito bem. E eu comentei em aula com vocês também que quanto mais alta é a ativação, quer dizer, quanto mais energia a reação precisa para começar, mais lenta é a reação. Então, se vocês compararem aqui, ó, essa seta vermelha do primeiro gráfico, ela é menor do que essa seta vermelha do segundo gráfico. Eu acabei não escrevendo no slide, mas eu vou só falar. Eu posso falar aqui que essa reação do lado esquerdo é mais rápida do que o lado direito. Então, quanto mais baixa, isso tem no caderno de vocês, tá? Quanto mais baixa a ativação, mais rápida a reação. Quanto maior a ativação, mais lenta é a reação. Tudo bem? E para finalizar, nesses gráficos também vocês observam a presença do ΔH. O ΔH, ele é a chamada variação de entalpia. O que é entalpia? Rapidinho aqui, para resumir, é a energia liberada ou absorvida nas reações. Por exemplo, no primeiro gráfico aqui, o reagente começa com um certo valor de energia e no final a energia cai. O que a gente entende? A reação perdeu energia. Aqui está indicado um ΔH menor que zero, que quer dizer um ΔH negativo. Quem copiou essa matéria da lousa está tudo escrito lá. Eu não quis carregar muita tela. ΔH negativo é reação exotérmica, ou seja, aquela que perde calor. Por outro lado, o reagente no segundo gráfico começa com uma energia e o produto termina, a reação termina com uma energia mais alta. Então o que a gente entende? Que a reação aconteceu absorvendo energia, ganhando energia. O ΔH é um valor positivo. Lembra que o ΔH, você sempre pega a energia final e subtrai da inicial. Se a final é maior, o resultado é positivo endotérmica, uma reação que ganha calor. Se o final é menor que o inicial, a diferença dá um valor negativo. A reação perdeu o calor, ela é exotérmica. Então eu comentei em aula com vocês que a gente pode tirar de um mesmo gráfico informações sobre cinética, rapidez, comparando a ativação. E eu também posso tirar a parte termoquímica, se a reação ganha calor endotérmica ou se ela perde calor exotérmica. Tudo bem? Bom, e aí eu posso falar agora, né, o que a gente falou aqui para a reação começar. Então, contato, afinidade e energia de ativação. Uma vez que essas condições foram atendidas e a reação acontece, ela vai realizar com uma certa velocidade. E aí eu posso mexer em alguns fatores, tanto para deixar a reação mais rápida ou mais lenta. Então eu vou chamar isso de fatores que afetam a velocidade de reações. Matéria que vocês também têm no caderno, eu vou resumir bem rápido aqui. Temperatura. Quanto mais quente, reação mais rápida. Quanto mais frio, reação mais lenta. Lembra que o exemplo na aula foi da geladeira. Se eu deixar o leite fora da geladeira, estraga rápido. Se eu colocar na geladeira, ele demora mais para estragar. Quer dizer, eu estragar uma reação química, demorar mais porque a reação é mais lenta, no mais frio. Superfície de contato entre os reagentes. Eu fiz a comparação na aula. Um parafuso e o bombril, uma esponja de aço. Os dois são de aço. O bombril enferruja mais rápido porque ele é formado por fios emaranhados e o oxigênio do ar consegue enferrujar ele por dentro e por fora.
enquanto que no parafuso ele só enferruja por fora. Então, o maior contato entre o metal e o oxigênio no bombril torna a reação de ferrugem mais rápida. Concentração dos reagentes. Nós demos o exemplo dos remédios. Um antibiótico mais concentrado e menos concentrado. Um remédio, o antibiótico foi o exemplo nosso de aula. Mais concentrado, a atuação dele vai ser mais rápida. Lembrando que eu falei na aula que o médico, quando vai avaliar a dosagem, ele tem que ver também o paciente, é uma criança, adolescente, um adulto, né? Se não dá uma superdosagem ou não faz efeito. Pressão, quanto maior a pressão, maior a velocidade, quanto menor a pressão, menor a velocidade, só que a pressão ela só afeta reagentes gasosos, tá? Outros estados físicos, a pressão praticamente não influencia. E a presença de catalisador, que é o ponto principal dessa minha videoaula, né? Que é o que vai aparecer nas perguntas, nas duas últimas perguntas da lista que eu passei. Tá? E aí, gente, a próxima tela. O que é um catalisador? Diferente deixa eu voltar aqui, ó. Diferente dos 4 anteriores, que você tem opção para mais e para menos, para mais rápido ou mais lento, por exemplo, mais quente, mais rápido, mais frio, mais lento, o catalisador ele não te dá opção. O catalisador ele tem sempre o objetivo de aumentar a velocidade da reação. Então, a reação, o catalisador, se ele estiver presente, ele não vai deixar a reação lenta nunca, ele sempre vai acelerar. Então, de duas uma reação sem catalisador, ou ela não acontece porque ela fica muito lenta, ou ela é devagar, com ele ela é mais rápida. Então, é um fator que não tem jeito. Né? Ele está presente, ele acelera a reação. Como que ele faz isso? Né? Nas reações químicas, gente, catalisadores é campo de estudo, tá? de pesquisa, que cada reação tem a sua maneira de ser catalisada. Mas, no geral, é onde eu quero, com a minha pergunta aqui, chamar a atenção de vocês. Qual é o efeito do catalisador, independente de como ele atua numa reação? Ele sempre acelera a reação porque ele sempre abaixa a energia de ativação. Esse é o ponto importante. Tem um exercício lá na lista que vai trabalhar sobre isso. Vou colocar um gráfico aqui para vocês, para a gente encerrar essa aula. Aqui, gente, são duas curvas, mas diferentes da curva anterior, que dois slides atrás, eu coloquei 2 gráficos separados, representando reações diferentes. Aqui não. É uma linha vermelha em cima e uma linha verde um pouco mais embaixo, saindo do mesmo lugar e chegando no mesmo lugar. Ou seja, os mesmos reagentes formando os mesmos produtos. Quer dizer que a reação é a mesma. Tá? Só que a linha em vermelho, se a gente pensar aqui na energia de ativação, está até destacado para vocês aqui. Ó, a energia do ponto mais alto da curva vermelha menos o começo da reação. Essa diferença é a ativação da reação da linha vermelha. Quando eu pego a linha verde, que o pico está um pouquinho mais para baixo, a ativação ela dá uma caidinha, perceberam aqui? Porque ela sai do mesmo lugar, só que o pico é mais baixo. Então, quando vocês estiverem com um gráfico, com 2 curvas do mesmo gráfico, significando que é a mesma reação, sempre a curva com o pico mais baixo vai representar para você a reação com catalisador. Por quê? A lógica que eu falei agora há pouco. Quanto mais baixa a ativação, né, mais rápida a reação. Então, o catalisador ele vai atuar de alguma maneira na reação. Não é campo nosso de estudo, isso aí é específico para quem é da área, vai fazer química, engenharia de materiais. Mas o importante, de forma genérica, o catalisador abaixa a ativação das reações. Por isso que ele deixa mais rápido. Automaticamente, a linha com um pico mais alto vai indicar a mesma reação sem o catalisador. Então, como ela está com a ativação mais alta, ela é mais lenta. Tá? Tudo bem? O jeito de achar o ΔH é igual, não muda, que o catalisador ele deixa a reação rápida mexendo na ativação. Ele não afeta o começo e o final. Tá bom? Muito bem. Pessoal, era isso. Espero que tenha ajudado vocês. Tá? Relembrar da matéria há mais de um mês que nós vimos. E termina a atividade, me mandem por e-mail. Grande abraço, cuide-se.
e até logo.